Integração de funções trigonométricas. Vamos começar por as potências de seno e cosseno. Como integrar, então, potências das funções trigonométricas básicas, senos e cossenos. Para isso, nós vamos usar as fórmulas de redução já obtidas via integração por partes na aula anterior. Então, para n maior ou igual que 2, reduzimos a integral do cosseno na enésima potência a uma integral do cosseno na potência n menos 2 via essa forma de redução, de forma semelhante para a função, para a integral do seno na enésima potência. Então, vamos obter, então, por exemplo, para n igual a 2, a integral do cosseno ao quadrado, a integral do cosseno ao quadrado com n igual a 2, usando a forma de redução, reduzimos a integral do cosseno ao quadrado de uma integral de uma constante 1. Então, ficando aí seno de x cosseno de x sobre 2 mais x sobre 2 vezes aquela integral de 1 que é o x, que é a integral de 1, fica x sobre 2 mais a constante de integração. No caso do seno, então seno ao quadrado, eu uso a forma correspondente para o seno, então a integral aí fica bem semelhante, menos seno de x cosseno de x sobre 2 mais x sobre 2 mais a constante arbitrária c. Então, com n igual a 3, a integral do cosseno ao cubo, eu vou usar a forma de redução com n igual a 3 e reduzi-la então ao cálculo de uma integral bem mais simples, que é a integral do cosseno na primeira potência, que é o n menos 2 no caso. Então fica n menos 2 é 1, então essa é a potência do cosseno de x. Então a integral do cosseno ao cubo fica seno de x, cosseno ao quadrado de x sobre 3 mais 2 terços, integral do cosseno de x. A integral do cosseno de x é o seno de x, então tá ali a resposta para a integral do cosseno ao cubo. Da mesma forma, então, continuando, com n igual a 4, eu, por exemplo, posso calcular a integral do seno na quarta, usando a forma de redução para o seno na quarta, reduzindo a integral a um cálculo da integral do seno na segunda, do seno ao quadrado, que já foi feito, está ali na mesma cor, na cor laranja, então basta substituir o valor daquela integral ali, que é a menos seno de x cosseno de x mais x sobre 2, que é a derivada básica, ali naquela expressão, multiplicar por 3/4, e depois somar a constante de integração, c. Com n igual a 5, por exemplo, eu posso calcular a integral do cosseno na quinta, isso vai ser reduzida ao cálculo da integral do cosseno na terceira, que já temos ali em cima. Então, usando a forma de redução com n igual a 5, reduzimos a integral do cosseno na quinta ao cálculo da integral do cosseno na terceira. E isso nós já temos ali, então, substituindo e multiplicando por 4/5, e somando a constante de integração. É isso que temos aí para a integral, essa expressão para a integral do cosseno na quinta de x. E assim por diante, para todas as potências, vamos calculando a integral de qualquer potência de senos ou cosseno, sempre reduzindo para uma ordem 2 vezes a anterior, em 2 unidades, o expoente com 2 unidades a menos, via forma de redução. Um exemplo um pouco mais prático, vamos encontrar o volume do sólido obtido quando a região sobre a curva y igual a seno ao quadrado de x e acima do intervalo 0π gira em torno do eixo x. Então, o volume no sólido de redução está ali a região debaixo do gráfico da função f de x igual a seno ao quadrado de x, no intervalo que vai de 0 até π, então, com um eixo de rotação, um eixo x, e esse, então, mais ou menos é a figura do sólido obtido. Vamos calcular o volume, então, deste sólido via o método dos discos, seções transversais, integrando a área da seção transversal com respeito a x de 0 até π. A área da seção transversal é um disco, de raio f de x, de raio então seno ao quadrado de x. Então o volume é a integral, fórmula conhecida, integral de a até b, de π vezes f de x ao quadrado de x. Então no nosso caso o intervalo é 0π, então vai ser a integral de 0 até π
Então, π vezes a nossa função f de x é a função seno ao quadrado de x. Então, fica seno ao quadrado, que dá seno na quarta. Então, para resolver esse problema, nós temos que saber integrar, né? Para usar o teorema fundamental do cálculo, nós precisamos saber integrar essa quarta potência da função seno de x. Isso nós já fizemos usando forma de redução, né? Então, está aí uma expressão um pouco complicada, mas está ali a expressão da integral do seno na quarta de x mais a constante c. A constante eu desprezo, porque eu estou calculando aí uma integral definida. Então, eu vou colocar essa expressão dentro do colchete ali, usar o teorema fundamental do cálculo, calcular ela no x igual a π, depois no x igual a zero e subtrair, e depois multiplicar por π, esse será o volume. Então, fazendo isso, temos a expressão final, é 3π ao quadrado sobre 8. Vamos ver agora a integração de produtos de senos e cossenos. Então, tem produtos das potências, né? Seno de x elevado a m por cosseno de x elevado a n, onde m e n são inteiros positivos, são integrais, então, desse tipo. A integração de produtos de potências, né? Do produto das potências de senos e cossenos, né? Potências com expoentes positivos. A estratégia aqui vai ser uma mudança de variável, em algum dos casos, mas vai depender aí da paridade de m e n. Então, se m e n ou n são pares ou ímpares, né? São inteiros positivos. Então, no caso da potência do cosseno de x for uma potência ímpar, então a estratégia será o seguinte: nós vamos separar um fator do cosseno de x, vamos aplicar uma identidade relevante, que no caso aí é a identidade trigonométrica fundamental, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, só que eu vou transformar toda essa integral numa integral de potências de seno. Como eu separei um fator cosseno de x, foi deixado separado, isso pede a substituição u igual a seno de x, porque nesse caso du será o fator separado cosseno de x vezes dx, e a integral na variável x será uma integral de um polinômio na variável u. De forma semelhante, se m for ímpar, m é o expoente da potência do seno. Então, se eu tiver seno na terceira, seno na quinta, algo desse tipo, então a mudança de variável será u igual a cosseno de x, mas para isso funcionar bem eu tenho que separar um fator do seno de x para fazer o papel do du junto com o dx, aplicar a identidade relevante, que no caso é a identidade trigonométrica fundamental, escrever tudo em função de cosseno. Toda a expressão deve ser em termos de potências de cosseno, aí a mudança de variável transforma a integral na variável x numa integral de um polinômio na variável u. O caso mais delicado é o caso onde m e n são pares. Nesse caso, temos que usar as seguintes identidades para reduzir a ordem das potências. Então, seno ao quadrado de x será substituído por 1 meio vezes 1 menos o cosseno de 2x, e o cosseno ao quadrado de x será substituído por 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2x. Então está aí o resumo dos procedimentos como devemos resolver integrais de produtos de senos e cossenos, né? Então, integral do tipo seno de x na m vezes cosseno de x na n, de acordo então, com a paridade dos expoentes m e n. Por exemplo, vamos resolver então a integral. Vamos calcular essa integral do seno ao quadrado de x cosseno ao cubo de x. Nesse caso, m é igual a 2 e n é igual a 3. Então, eu tenho a preferência aqui de que n é ímpar. Se n é ímpar, então vamos separar um fator do cosseno de x. Então, ao invés de cosseno ao cubo, vamos escrever cosseno ao quadrado vezes o cosseno de x. Depois vamos aplicar a identidade cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado. Então, o termo do cosseno ao quadrado vai ser substituído por um termo que envolve apenas seno ao quadrado. Então,
Então o que nós vamos ter é uma espécie de polinômio na variável, como se fosse uma espécie de polinômio de seno de x, na variável seno de x. Então, que vai pedir a substituição u igual a seno de x. Vamos ver como fazer isso. Então, temos a integral do seno ao quadrado vezes o cosseno ao cubo. Então, vamos separar um fator cosseno de x, ou seja, vamos escrever cosseno ao cubo como cosseno ao quadrado vezes cosseno. Então é isso que fizemos. Agora vamos usar a identidade cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado de x. Então aquele termo cosseno ao quadrado vai ser substituído por 1 menos seno ao quadrado, deixando separado lá aquele termo cosseno de x dx, que nós já vamos ver o porquê disso. Agora o que nós temos? Nós temos ali se desprezarmos o termo cosseno de x, temos uma espécie de polinômio na variável seno de x. Então, se fazendo produto ali, temos seno ao quadrado de x menos seno na quarta de x, vezes o cosseno de x dx. Então, isso pede a substituição u igual a seno de x. Por quê? Porque o termo du é exatamente aquele cosseno de x que eu deixei separado vezes dx. Então, por isso é que ele ficou separado, justamente para fazer esse papel do du, né? Então, o que eu tenho ali, a expressão seno ao quadrado fica substituída por u ao quadrado, e seno na quarta fica substituída por u na quarta. Então, a integral na variável u é a integral de um polinômio, né? Já que esse seno ao quadrado menos seno na quarta fica u ao quadrado menos u na quarta, e aquele cosseno de x dx é o termo du. Então, agora, resolver essa integral na variável u é um problema trivial, né? Então, isso fica u na terceira dividido por 3 menos u na quinta dividido por 5 mais a constante de integração. E agora é só voltar para a variável original do problema, que é a x. A substituição foi feita usando a substituição u igual a seno de x. Então, a resposta final é seno ao cubo de x sobre 3 menos seno na quinta de x sobre 5 mais a constante de integração c. Então, estamos resolvendo integrais do tipo seno na m de x, cosseno na n de x, onde m e n são inteiros positivos. Aí está o resumo dos procedimentos, dependendo da paridade dos expoentes. Então, mais um exemplo. Aí vamos resolver então a integral seno ao cubo de x vezes cosseno ao quadrado de x dx. Então, m é igual a 3, n é igual a 2. Então, um número ímpar, no caso, agora é o m, o expoente da função seno. Então, o procedimento é separar primeiro termo à parte, um fator seno de x. A mudança de variável no final será u igual a cosseno de x. Então, primeira coisa, separe um termo seno de x. Então, aquele seno ao cubo vai ser escrito como seno ao quadrado vezes seno de x. Então, vou separar aquele termo seno de x e todo o resto tem que ser expresso em termos de cosseno. Como? Usando, então, que seno ao quadrado é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, temos ali a integral de 1 menos cosseno ao quadrado de x, que esse é o termo correspondente ao seno ao quadrado, vezes o cosseno ao quadrado, vezes aquele termo seno de x que foi deixado de lado, né, junto com dx. Então, fazendo o produto ali, eu tenho cosseno ao quadrado de x menos cosseno na quarta de x, vezes seno de x dx, e agora sim, a mudança de variável, a substituição u igual a cosseno de x, porque aquele termo seno de x dx vai aparecer naturalmente ali envolvendo du. Na verdade, aquele seno de x dx vai ser menos du, já que du é menos seno de x dx. Então, fazendo a substituição na variável u, eu vou ter cosseno ao quadrado é u ao quadrado, cosseno na quarta é u na quarta, vezes o seno de x dx é menos 1 vezes du. Então, isso fica a integral na variável u desse polinômio u na quarta menos u na segunda vezes du. Isso é trivial, né? Então, fica u na quinta sobre 5 menos u na terceira sobre 3 mais a constante de integração c. Consequentemente, então,
nossa integral do seno ao cubo vezes cosseno ao quadrado de x dx. Então é só pegar aquela expressão na variável u e voltar para a variável x, observando que u é cosseno de x, então eu fico com cosseno na quinta de x sobre 5 menos cosseno de x na terceira sobre 3 mais a constante de integração c. Mais um exemplo? Esse aqui é um exemplo interessante. Temos o expoente é ímpar nas duas funções, então tanto do seno quanto o cosseno. Então, o cosseno ao cubo vezes o cosseno ao cubo. Então, ambos os expoentes são ímpares. Eu tenho duas opções: ou usar o procedimento de separar, né, um termo cosseno à parte, ou separar um seno à parte. Vamos primeiro separar um cosseno à parte. Então, cosseno ao cubo é escrito como cosseno ao quadrado vezes cosseno, e toda a integral deve ser transformada numa integral na variável seno, né? Então, deixando à parte só aquele termo cosseno de x. Então, cosseno ao quadrado é substituído por 1 menos seno ao quadrado, e fazendo o produto ali, o seno ao cubo menos seno na quinta de x, vezes cosseno de x dx. Então, agora a mudança de variável é u igual a seno de x. Então, du fica cosseno de x dx, justamente o termo que está à parte ali. Então, na variável u é super fácil, a integral fica 1 na terceira menos 1 na quinta du. Então, que fica 1 na quarta menos 1 na sexta, 1 na quarta sobre 4 menos 1 na sexta sobre 6, mais uma constante arbitrária de integração. Então, podemos concluir, agora voltamos para a variável x, né? Então, como u é igual ao seno de x, então a nossa integral fica seno na quarta de x sobre 4 menos seno na sexta de x sobre 6, mais uma constante arbitrária c. Mas poderíamos fazer o procedimento separando um termo seno de x, né? Então, ao invés de seno ao cubo, vamos escrever seno ao quadrado de x vezes seno de x. Assim, deixando o termo separado e usando agora a identidade trigonométrica que seno ao quadrado de x é igual a 1 menos o cosseno ao quadrado, a integral fica ali tudo em função de cosseno de x, como se fosse um polinômio, com aquele termo seno de x dx separado. Então isso pede a mudança de variável u igual a cosseno de x, assim du é menos seno de x dx, e fazendo a mudança de variável ali, a integral fica na variável u de 1 na quinta menos 1 na terceira, né? Fica então 1 na sexta sobre 6 menos 1 na quarta sobre 4, mais a constante de integração c. Portanto, a integral de seno ao cubo de x, cosseno ao cubo de x, pode ser escrita também como cosseno na sexta de x sobre 6 menos cosseno na quarta de x sobre 4, mais uma constante arbitrária, constante de integração. Isso indica que essas duas expressões ali, elas são antiderivadas da mesma função. Então, a diferença delas deve ser uma constante. Então, elas não são iguais, né, mas elas diferem por uma constante. Para achar constante, é facílimo, basta substituir o x por zero, e a constante deve ser ali um quarto menos um sexto, né, que dá um dozeavos. Mas então a gente pode, de quebra, né, nesse exemplo aí, obtivemos uma identidade trigonométrica, né, que aquele termo ali, as duas funções em roxo, elas diferem por uma constante, e a constante é fácil de calcular, é um dozeavos. Mas isso não é muito interessante. O mais interessante, então, é sobre a integração aqui das funções, dos produtos de funções senos e cossenos, que nesse caso, onde os dois expoentes são ímpares, eu posso optar por um método, ou por uma estratégia, ou pela outra. Tanto faz, as duas são equivalentes e estão corretas. Estamos resolvendo integrais de produtos de senos e cossenos, são integrais da forma seno de x na m vezes cosseno de x na n de x. Ainda não estudamos nenhum caso onde ambos os expoentes, tanto m quanto n, sejam pares. Então, neste caso aí, teremos que usar essas identidades trigonométricas para reduzir a ordem das potências. Vamos ver como fazer isso num exemplo logo a seguir.
Aí estão as identidades trigonométricas que vamos usar para o seno ao quadrado de x e para o cosseno ao quadrado de x. Então, nosso exemplo, vamos integrar a função seno na quarta de x vezes cosseno na quarta de x. Então, agora ambos os expoentes são pares, né? M igual a 4, N também igual a 4. Então, a ideia aqui é usar essas identidades trigonométricas para reduzir a ordem, né, das potências, dos expoentes. Perdão. Então, o seno na quarta vou escrever como seno ao quadrado. E a mesma coisa aí para o cosseno na quarta, que é cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Então agora eu posso usar ambas essas identidades trigonométricas e substituir o seno ao quadrado de x por 1 meio vezes 1 menos cosseno de 2x. E de forma semelhante, o cosseno ao quadrado de x fica substituído por 1 mais 1 meio vezes 1 mais cosseno de 2x. Então essa é a integração que temos que fazer. Vou elevar ao quadrado ali ambos os termos. Eu tenho ali então 1/4 vezes 1 menos cosseno de 2x ao quadrado, vezes 1/4 vezes 1 mais cosseno de 2x ao quadrado. Então, 1/4 vezes 1/4 é um 16º, que eu já coloco lá fora. E aquele produto de quadrados ali eu escrevo como o quadrado do produto. Então, o quadrado da expressão 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x, porque agora dentro do quadrado ali a expressão é bem mais simples, né? Fica 1² menos cosseno ao quadrado de 2x. E melhor ainda quando eu posso usar a identidade trigonométrica fundamental. Seno ao quadrado de 2x mais cosseno ao quadrado de 2x igual a 1, portanto 1 menos cosseno ao quadrado de 2x igual ao seno ao quadrado de 2x. Então eu tenho a integral, a nossa integral fica reduzida a 1/16 vezes a integral do seno ao quadrado de 2x, tudo isso ao quadrado, então fica seno na quarta de 2x. Então agora eu faço uma substituição, u igual a 2x, então du igual a 2dx, portanto dx igual a 1 meio vezes du. Então na variável u, a expressão fica 1/16 vezes 1 meio vezes o seno de u elevado à quarta. Então, para resolver essa integral na variável u, eu preciso saber integrar potências do seno, então especialmente a quarta potência, né? Então isso nós já vimos anteriormente como integrar as potências das funções trigonométricas básicas dos senos e cossenos. Isso é através do uso de fórmulas de redução, isso não é tão simples, né? Necessitamos do uso de fórmulas de redução que são obtidas através da integração por partes. Este exemplo em particular já vimos resolvido, então neste caso vamos usar já o resultado que já tínhamos obtido, mas em outros exemplos, aí, em geral, essas integrais de potências, né, de cossenos e senos, onde os expoentes são ambos os pares, será reduzida a uma integral desse tipo aí de potências de senos ou cossenos. Então, e aí o uso de fórmula de redução será necessário. Então, como já tínhamos feito aí essa conta, né, vamos usar o nosso resultado ali para a integral do seno na quarta de u. Então, fica 1/32 vezes essa expressão aí, dependendo de seno e cosseno de u, mais a constante de integração. Voltando para a variável original do problema, que é x, então temos aí 1/128 vezes menos seno ao cubo de 2x, cosseno de 2x, mais 3 vezes x menos seno de 2x, cosseno de 2x sobre 2, mais a constante c, e esse é o nosso resultado final. Integrais do tipo produto seno ax por cosseno de bx, ou também integrais do tipo seno de ax por seno de bx, ou também cosseno de ax por cosseno de bx. Para esse tipo de integrais vamos usar entidades trigonométricas, que estão aí essas três fórmulas, e a demonstração delas vem do uso das fórmulas do seno e cosseno da diferença de dois arcos. Então basta usar as fórmulas para seno da diferença, seno de alfa menos beta, seno de alfa mais beta. Então, se somarmos e dividido por 2, vamos obter exatamente
o termo seno de alfa cosseno de beta, e assim por diante. Então temos essas três identidades trigonométricas que serão usadas para transformar essas integrais em integrais mais simples. Então, por exemplo, temos a integral do cosseno de 2x vezes o cosseno de 3x. Então aqui é uma integral a identidade que vamos usar é essa terceira aqui, que cosseno de alfa vezes cosseno de beta é 1/2 do cosseno de alfa menos beta mais o cosseno de alfa mais beta. No nosso caso aqui, alfa é 2x, beta é 3x. Então eu fico com cosseno 1/2, né? Vamos ficar com a integral de 1/2, ao invés de cosseno vamos ter cosseno de alfa menos beta, que é cosseno de 2x menos 3x, que é cosseno de menos x. E o outro termo, cosseno de alfa mais beta, é cosseno de 2x mais cosseno de 3x, que é o cosseno de 5x. Lembrando que o cosseno é uma função par, cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, isso é 1/2, já colocando a constante lá para fora, vezes a integral do cosseno de x mais o cosseno de 5x. E essa integral é simples, né, porque essa é uma soma de integrais bastante conhecidas, né, envolvendo a função cosseno. Então fica 1/2, a integral do cosseno é o seno de x, e a integral do cosseno de 5x é seno de 5x sobre 5. Né? Adicionando a constante de integração, temos aí a resposta final. Um outro exemplo, temos a integral de seno de x vezes o cosseno de 3x. Então a identidade que vamos usar ali é a primeira, né? Então, onde alfa é igual a x e beta é igual a 3x. Então, alfa menos beta fica menos 2x, e alfa mais beta fica 4x. Então eu tenho ali 1/2 de seno de menos 2x, mais o seno de 4x. Mas o seno é uma função ímpar, então seno de menos 2x é menos o seno de 2x. Então eu coloco menos ali para fora do seno, já coloquei a constante 1/2 lá para fora da integral. Então agora eu tenho que integrar a expressão menos seno de 2x mais seno de 4x, e essa é bem simples, né? Isso fica então cosseno de 2x sobre 2 menos o cosseno de 4x sobre 4 vezes a constante 1/2 que estava lá fora, mais a constante de integração C, e a nossa resposta final. Integrais de potências da função tangente e também da função secante. Vamos começar pelas integrais mais simples. Vamos começar integrando então a função secante de x. Então, para integrar essa função, o truque aqui será multiplicar o integrando por uma fração, por 1. Então, multiplicar e dividir pela mesma coisa, né, pela secante de x mais tangente de x. Ao fazer isso, nós temos a integral de secante ao quadrado de x mais secante de x vezes tangente de x, dividido por secante de x mais tangente de x. E isso se enquadra perfeitamente para uma mudança de variável, uma substituição do tipo u igual a secante de x mais tangente de x. Por quê? Porque a derivada de u, a derivada do denominador, é exatamente a função que está lá no numerador. A derivada da tangente de x é a secante ao quadrado, enquanto que a derivada da secante de x é ela própria, a secante de x vezes a tangente. Então isso se enquadra perfeitamente para uma substituição u igual a tangente de x mais secante de x, que é a função que eu tenho no denominador. Então, neste caso, du é a derivada do denominador, então que é justamente secante ao quadrado mais secante de x vezes tangente de x dx. Então, justamente o termo que eu tenho no numerador é du, enquanto que no denominador eu tenho u. Então, isso fica a integral de 1 sobre u, du. E essa é direto das nossas formas de integração, né? Facílima, essa é o logaritmo do módulo de u mais uma constante de integração. Voltando para a variável do problema, que é x, então, lembrando que u é tangente de x mais secante de x, então temos aí a resposta para a integral da secante de x. Esta é a função logaritmo natural do módulo da tangente de x mais a secante de x, mais a constante de integração c. Vamos para a função tangente de x. Vamos integrar
potências, esse é o nosso objetivo, potências de secante de x, potências de tangente de x. Então, estamos com as potências mais básicas, né? Primeira potência, né? Da função tangente. Função tangente de x é definida como sendo o seno de x sobre o cosseno de x, e aí isso cai exatamente num tipo de mudança de variável como no item anterior, porque a derivada do denominador é praticamente o numerador, a menos de um sinal de menos, né? Então isso enquadra perfeitamente na substituição u igual a cosseno de x. Nesse caso, o termo du é menos seno de x dx, e logo seno de x dx, que é o termo que aparece no numerador, é menos du. Então, fazendo a substituição, eu tenho a integral de menos 1 sobre o du. E isso, então, é menos o logaritmo do módulo de u mais c. Mas u é o cosseno de x, então eu fico com menos o logaritmo do módulo do cosseno de x mais a constante c. Eu posso reescrever essa resposta de uma maneira um pouquinho diferente, passando o menos 1 para dentro, ele vira expoente ali do módulo, que passa para dentro e vira expoente do cosseno. Então, o cosseno de x na menos 1 é 1 sobre o cosseno. Então, eu fico com o logaritmo de 1 sobre módulo do cosseno de x mais a constante de integração. Mas 1 sobre o cosseno é a secante, né? Então, eu posso escrever isso como logaritmo do módulo da secante de x mais a constante c. Vamos à integração da secante ao quadrado de x. Então, segunda potência da função secante, essa é a mais fácil de todas, porque a derivada da tangente de x é a secante ao quadrado de x, então a integral da secante ao quadrado de x dx é a tangente de x mais uma constante de integração. Integral da tangente ao quadrado, né? Tangente ao quadrado, nós vamos usar uma identidade trigonométrica básica, que é esta tangente ao quadrado de x é a secante ao quadrado de x menos 1. Então essa integral da tangente ao quadrado fica em termos da integral da secante ao quadrado, e isso nós sabemos resolver do item anterior. Então fica a integral da secante ao quadrado de x menos 1, isso é tangente de x menos a integral de 1, que é x, né, mais a constante c. Então estão aí as integrais das funções secante, tangente, secante ao quadrado e tangente ao quadrado de x. Então as potências, primeiras e segundas potências das funções tangente e secante. Fórmulas de redução para n maior ou igual que 2. Estamos interessados em calcular integrais de secante, potências da função tangente e da função secante de x. Já sabemos como calcular essas potências, as potências básicas, expoente 1 e 2. Então agora para n maior ou igual que 2, vamos usar fórmulas de redução, né? Aqui estão as fórmulas de redução, tanto para secante na n quanto para tangente na n, e elas reduzem então o cálculo dessas integrais de potências de secante na n ou tangente na n para integrais de secante na n-2 e também ou tangente na n-2. Então vamos reduzir o expoente em duas unidades. Então, para saber calcular uma integral da tangente na sexta, por exemplo, vamos ter que saber calcular a integral de tangente na quarta. Mas a integral de tangente na quarta pode ser calculada via o cálculo de uma integral da tangente na segunda, e essa já nós sabemos calcular. Então, assim que vai funcionar o processo das fórmulas de redução. Para obter essas fórmulas, foi usada a integração por partes, num processo semelhante ao que foi obtido para as formas de redução para as potências de cosseno e de seno. Então, essas fórmulas de redução, junto com as fórmulas de integração de potências 1 e 2, né, integral da secante ao quadrado e da tangente ao quadrado, nós podemos integrar então qualquer potência inteira das funções secante e tangente. Por exemplo, começamos aí pela tangente ao cubo, né? Para integrar a tangente ao cubo, então vamos usar a forma de redução que ali está, e vamos fazer n igual a 3, então fica ali a
tangente na n-1, que é 2, então tangente ao quadrado de x sobre 3 menos 1, que é 2, menos a integral da tangente na 3 menos 2, que é 1. Então fica a integral da tangente de x. Mas a integral da tangente de x, essa nós já temos. Esse é o logaritmo do módulo da secante, então eu fico com tangente de x, tangente ao quadrado de x sobre 2 menos o logaritmo do módulo da secante, que também pode ser expressa usando que o secante na menos 1 é o cosseno de x, então passando aquele menos 1 ali para dentro no logaritmo, fica a secante na menos 1, que é o cosseno. Então a resposta final também poderia ser expressa por tangente ao quadrado de x mais o logaritmo do módulo do cosseno de x, mais a constante de integração. Vamos calcular a integral da secante na quarta de x. Então vamos usar a forma de redução que ali está para reduzir o problema a um cálculo da integral da secante ao quadrado. Então, usando a forma de redução com n igual a 4, então n menos 2 é 2, então ficamos com secante ao quadrado vezes tangente de x sobre 4 menos 1, que é 3, então sobre 3. Mais 4 menos 2 sobre 4 menos 1, então 2 terços, vezes então a integral de secante ao quadrado, né, que é 4 menos 2. Então, secante ao quadrado de x, essa integral é trivial, está ali, né, a tangente de x mais a constante de integração. Então, podemos expressar a resposta final então como secante ao quadrado de x vezes tangente de x sobre 3, mais 2 vezes a tangente de x sobre 3 mais a constante de integração c. A partir daí, então, podemos resolver qualquer integral de qualquer potência inteira, então das funções secante e tangente. Integrais de produtos de tangentes e secantes. Vamos estar interessados agora em integrais do tipo tangente na m de x vezes secante na n de x. Isso vai ser muito parecido com o problema já estudado, que foi o problema de integração de produtos de cossenos e senos. Então, o procedimento vai depender da paridade dos expoentes, no caso agora de tangente e secante, e está resumido nessa tabela aí. Então, vamos direto para os exemplos, já que esse é muito parecido, né, com o que já foi estudado para as funções seno e cosseno. Então, por exemplo, temos aí a integral de tangente ao quadrado de x vezes secante na quarta de x. Então eu noto que aqui o n, que é o expoente da secante, é par. Então eu estou aqui no primeiro caso, né? Primeiro caso, n é igual a 4, n par. Então o procedimento é, vamos separar um fator de secante ao quadrado, vamos deixar a parte, eu tenho lá secante na quarta, então eu posso escrever secante na quarta como secante ao quadrado vezes secante ao quadrado. É isso que nós vamos fazer inicialmente. Então, vamos depois aplicar a identidade secante ao quadrado de x igual a tangente ao quadrado de x mais 1, deixando à parte o termo secante ao quadrado. Isso, então, agora é feito. Um dos termos secante ao quadrado fica separado e o outro eu uso a identidade tangente ao quadrado mais 1 igual a secante ao quadrado. Então, agora eu faço a substituição u igual a tangente de x. Se eu fizer, antes de fazer, eu só vou escrever a integral ali, fazer aquele produto, então tangente ao quadrado vezes tangente ao quadrado, tangente na quarta, mais tangente ao quadrado vezes 1 é tangente ao quadrado. Tudo isso está multiplicando secante ao quadrado de x dx. Agora se faz a mudança de variável, a substituição u igual a tangente de x. Por que essa substituição vai funcionar? Porque nós separamos, né, o termo secante ao quadrado. Então, aquele termo secante ao quadrado de x dx será exatamente du, o termo du, se eu fizer u igual a tangente de x. Então, é isso que nós vamos fazer. U igual a tangente de x, nós deixamos separada exatamente a derivada da tangente, que é a secante ao quadrado. Então, du é a derivada da tangente, que é secante ao quadrado vezes dx. Então, na variável u, a integral é muito simples. Né? A integral é de um polinômio, né? Porque tangente na quarta, então é u na quarta, tangente ao quadrado é u ao quadrado, e o termo, então, secante ao quadrado de x dx é simplesmente du. Então, na variável u, o problema é trivial,
integração de um polinômio bem simples, então integral de u na quarta é u na quinta sobre 5, integral de u ao quadrado é u na terceira sobre 3, então eu posso adicionar a constante de integração c, e agora é só voltar para a variável do problema que é x, então lembrando que u é igual a tangente de x, então a resposta final está aí. A integral, então, que nós estávamos tentando calcular, aquele produto, então, de potências, né, de secante e tangente, né, a integral da tangente ao quadrado vezes a secante na quarta de x, é tangente na quinta de x sobre 5 mais tangente na terceira de x sobre 3 mais c. Um outro exemplo, a integral tangente na terceira de x vezes secante na quinta de x. Então a potência, o expoente da tangente, que chamamos de m, esse m é igual a 3, enquanto que n é igual a 5. M igual a 3, então m é ímpar, eu estou no segundo caso ali. Então o procedimento é separar agora um fator de secante de x vezes tangente de x. A derivada, a função cuja derivada é a secante de x vezes tangente de x é a secante de x. A derivada de secante de x é secante de x vezes tangente de x. Então isso vai sugerir a mudança de variável u igual a secante de x. Então primeiro vamos separar um fator secante de x tangente de x. Então escrevendo então tangente ao cubo como tangente ao quadrado vezes, como secante na quinta, escrevendo como secante na quarta vezes secante de x, e o termo tangente ao cubo como tangente ao quadrado de x vezes tangente de x. Então vamos separar aquele termo secante de x tangente de x e escrever agora, escrever todo o resto da integral em termos da função secante. Então a tangente ao quadrado será substituída pelo termo secante ao quadrado de x menos 1 usando a identidade trigonométrica. Então tangente ao quadrado é substituída por secante ao quadrado de x menos 1. Ainda tem o termo secante ao quadrado de x e está lá separado o termo secante de x tangente de x. Então eu tenho ali integral da secante na sexta de x menos secante na quarta de x, vezes o termo que deixamos separado, secante de x tangente de x dx. E agora, então, tudo está perfeito para a mudança de variável, substituição u igual a secante de x, porque a derivada de u é exatamente secante de x tangente de x, então du é secante de x tangente de x dx. Então aquele termo secante de x tangente de x dx que está separado lá bem à direita da integral é simplesmente du. Dentro da integral, dentro do parênteses, eu vou ter u na sexta menos u na quarta, né? Então, porque u é a secante de x. Então, na variável u, a integral é trivial, é um polinômio bem simples. Então, a integral é u na sétima sobre sétima menos u na quinta sobre 5 mais a constante de integração c. E agora é só voltar para a variável do problema, que é x, lembrando que u é a secante de x. Então, a resposta final, secante na sétima de x sobre 7 menos secante na quinta de x sobre 5 mais uma constante arbitrária c. Estamos estudando integrais do tipo tangente de m na x, secante de n na x. Vamos a mais um exemplo, agora um caso onde o expoente da tangente m é igual a 2, então temos tangente ao quadrado vezes secante na primeira, então n é igual a 1. Então estamos aí no último caso, onde m é par, igual a 2, n é igual a 1, n ímpar. Então o procedimento aí é transformar toda a integral em termos que envolvem secante e potências de secante. Então vamos usar aquela identidade tangente ao quadrado de x igual a secante ao quadrado de x menos 1, substituir então o termo tangente ao quadrado de x por esse termo secante ao quadrado de x menos 1, e assim agora toda a integral envolve apenas a função secante de x e uma potência dela, no caso secante ao cubo. Então agora nós podemos usar a forma de redução, então para reduzir a potência da integral envolvendo o secante ao cubo para secante na primeira, já que a forma de redução reduz o expoente em 2 unidades. Então está aí a forma de redução que vamos usar, com n igual a 3.
Então, só naquele termo, né, no termo secante ao cubo, nós vamos usar essa forma de redução, que ela é válida apenas para n maior ou igual que 2. Então, quando n igual a 3, usamos a forma de redução, 3 menos 2 é 1, então eu tenho secante de x tangente de x sobre 3 menos 2, que é 3 menos 1, que é 2, mais 3 menos 2 sobre 3 menos 1, então isso é 1 meio, vezes a integral de secante na primeira, então secante de x, menos a integral da secante de x, que é a última, aquele termo que era o último termo, a última parcela lá dentro do integrando. Então agora eu posso somar, né, 1 meio da integral de secante de x com menos 1 vezes a integral de secante de x, isso dá menos 1 meio da integral da secante de x. Então isso é secante de x tangente de x sobre 2 menos 1 meio da integral da secante de x. Mas essa nós sabemos já, a integral da secante de x já vimos calculado, essa é o logaritmo do módulo da tangente de x mais a secante de x. Então, substituindo ali, temos a resposta final. Neste exemplo, vamos ver integrais de produtos de cotangentes e cossecantes. Essas integrais desse tipo vão ser tratadas com um procedimento muito parecido, completamente semelhantes aos procedimentos adotados para produtos de tangentes e secantes. Então, como exemplo aí, vamos tomar a integral de cotangente ao quadrado de x, cossecante na quarta de x dx. Se essa integral fosse do tipo tangente ao quadrado de x vezes secante na quarta de x, o que nós faríamos seria separar um termo secante ao quadrado de x. É isso que nós vamos fazer, só que para cossecante. Então, vamos escrever cossecante na quarta como cossecante ao quadrado vezes cossecante ao quadrado, e aquele termo cossecante ao quadrado de x será separado. Agora nós vamos usar a identidade trigonométrica envolvendo cossecante e cotangente ao quadrado para escrever aquele termo cossecante ao quadrado que é ali do meio em termos de cotangente. Então vou usar que cossecante ao quadrado de x é igual a 1 mais a cotangente ao quadrado de x. Então aquele termo cossecante ao quadrado que está ali no meio é substituído por 1 mais cotangente ao quadrado. Então eu tenho cotangente ao quadrado de x mais vezes 1 mais cotangente ao quadrado de x vezes o termo que ficou separado, cossecante ao quadrado de x. A derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Então isso vai sugerir, por isso que nós separamos ali esse termo cossecante ao quadrado. Então isso sugere a mudança de variável, né? Nós vamos fazer logo em seguida. Escrevemos, se eu fizer aquele produto cotangente ao quadrado vezes 1, cotangente ao quadrado vezes cotangente ao quadrado, fica cotangente na quarta. Agora, então, sim, eu faço a mudança de variável u igual a cotangente de x. Por quê? Du, a derivada, é menos a cossecante ao quadrado de x dx. Então, aquele termo cossecante ao quadrado de x dx é menos du, na verdade, né? Então, esse menos du, menos eu coloco lá fora, e u é cotangente de x, então cotangente ao quadrado fica u ao quadrado, enquanto que cotangente na quarta fica 1 na quarta. Então a integral na variável u é trivial, a integral de um polinômio é menos, então, 1 na terceira sobre 3 menos 1 na quinta sobre 5 mais a constante de integração c. Então agora é só voltar para a variável do problema, que é x, lembrando então que u é igual a cotangente de x. Daí a resposta final, menos cotangente ao cubo de x sobre 3, menos cotangente na quinta de x sobre 5, mais c. Vamos ver um método alternativo para a integração de potências de seno, cosseno, tangente, secante, e também podemos estender para cotangente e cossecante, esse mesmo método que vamos ver. Até agora nós lidamos aí com integral desse tipo, por exemplo, uma potência da função cosseno de x, uma cosseno de quinta na x dx, nós resolvemos isso através de fórmula de redução, né? Reduzindo a integral do cosseno na quinta para um cosseno na terceira, né? E depois do cosseno na terceira para o cosseno na primeira e assim por diante. Então a forma de redução já foi usada, é um pouco complicada, quanto maior a potência, maior a complicação, né? Mais vezes nós temos que usar a forma de redução. Vamos usar aqui um método diferente, que foi usado em integrais de produtos de
senos e cossenos, e também de secantes e tangentes, o método da substituição U de forma conveniente. Então, eu tenho uma integral do cosseno na quinta de x, eu vou separar um termo cosseno de x. Então, eu escrevo cosseno na quinta como cosseno na quarta vezes cosseno. Então, vou deixar aquele termo cosseno de x separado. Cosseno é a derivada do seno. Então, agora o objetivo é transformar o termo cosseno na quarta de x em uma expressão que envolve apenas seno de x. Para isso, eu vou primeiro escrever cosseno na quarta como cosseno ao quadrado. O outro termo lá, cosseno de x dx, está separado. E agora eu uso a identidade trigonométrica fundamental, né? Cosseno ao quadrado de x igual a 1 menos seno ao quadrado. Então eu tenho ali 1 menos seno ao quadrado de x ao quadrado, vezes cosseno de x dx. Resolvo aquele quadrado, então expando ali, eu vou expandir aquela potência, né? Então 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 vezes seno ao quadrado de x, mais seno ao quadrado de x ao quadrado, que é seno na quarta. Então eu tenho uma expressão apenas envolvendo seno de x, uma espécie de polinômio, mas não em x, em sim em seno de x, e lá aquele termo cosseno de x dx separado. Então isso está pedindo aí a mudança de variável, a substituição u igual a seno de x, porque aquele termo que está separado é o du, né? Du é a derivada do seno, que é o cosseno vezes dx. Então agora aquela integral ali parece ser bastante complicada, na verdade na variável u ela é trivial, porque é a integral de um polinômio. Eu tenho 1 menos 2 vezes o seno ao quadrado, isso é u ao quadrado, né? O seno ao quadrado é u ao quadrado, e o seno na quarta é u na quarta. Então o polinômio é 1 menos 2 u na quadrado mais 1 na quarta du. Então para integrar o polinômio é facílimo, integral de 1 é u, menos 2 vezes u ao cubo sobre 3 mais 1 na quinta sobre 5 mais a constante arbitrária c. Então agora é só usar a mudança de variável, substituição, para voltar para a variável x. Então lembrando que u é igual a seno de x, então tenho seno de x menos 2 vezes seno ao cubo de x sobre 3 mais seno na quinta de x sobre 5 mais a constante de integração c. Mais um exemplo, agora envolvendo uma potência de uma secante. Então, ao invés de usar a forma de redução, o que nós vamos fazer? Nós vamos separar um termo secante ao quadrado. Secante, lembrando que secante ao quadrado de x é a derivada de tangente de x. Agora, então, eu vou deixar um termo secante ao quadrado de x separado e, de alguma forma, eu tenho que transformar aquele termo, o outro termo, o primeiro termo envolvendo secante ao quadrado, em uma expressão que envolva apenas tangente de x. Para isso eu uso a identidade trigonométrica secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado. Então aquele termo secante ao quadrado que aparece ali primeiro ficará na forma 1 mais tangente ao quadrado. Ainda tenho que multiplicar por secante ao quadrado dx. Então agora, como a derivada da tangente é a secante ao quadrado, isso pede a mudança de variável u igual a tangente de x. Assim, du é simplesmente secante ao quadrado de x dx, que é o termo lá que aparece na integral. Então aquele termo que ficou separado é simplesmente du, né? Enquanto que 1 mais tangente ao quadrado é 1 mais u ao quadrado. Então a integral na variável u é trivial, a integral de um polinômio fica u mais u ao cubo sobre 3 mais a constante de integração c. Lembrando que u é igual a tangente, então agora voltando para a variável x, então ao invés de u é tangente de x, ao invés de u ao cubo sobre 3 é tangente ao cubo de x sobre 3 mais a constante de integração c.